pessoas! Eu, Zinga aqui, e hoje é dia de explorarmos mais um estado brasileiro, provavelmente um dos estados que nem sempre figuram com os melhores números nos noticiários em diversas categorias, mas com certeza um estado que tem muito mais coisas boas a oferecer do que se fala por aí. Hoje é dia de você descobrir por que o Maranhão é o melhor estado do Brasil. Enquanto isso, já se inscreve no canal e deixa o dedão aí se tá gostando do conteúdo e bora lá! Bem, o Maranhão é aquele estado grandão que ninguém lembra muito bem se é do norte ou do nordeste, mas a vantagem é que tem características das duas regiões. Mas para deixar claro, o Maranhão é um estado do nordeste com mais de 7 milhões de habitantes e com a segunda maior extensão litorânea do Brasil. E você sabe qual é a capital? Muito bem, para quem falou São Luís, uma das 3 capitais estaduais que ficam numa ilha, assim como Florianópolis e Vitória do Espírito Santo. E a história do Maranhão começa lá em 1535, quando o então rei de Portugal, Dom João III, dividiu as terras em 2 capitanias. Só que até 1612 ninguém deu muita bola, e só nessa época que alguns franceses metidos começaram a explorar a região. Afinal, ninguém estava usando ela. 3 anos depois, quando os portugueses já estavam pistolas com a audácia dos comedores de baguete, resolveram sair da capitania de Pernambuco para expulsar eles. O que de fato eles conseguiram, porque o pessoal do Maranhão não fala francês. E Maranhão, preciso dizer, é uma palavra que vem do tupi e significa mar que corre. Pelo menos essa é a teoria mais aceita. Aprendido básico? Então deixa eu te trazer algumas coisas interessantes sobre este lugar. O Maranhão é um dos estados brasileiros que mais possuem ilhas de todo o litoral, tem a maior variação de marés do Brasil e uma das maiores do mundo, com ondas que chegam a 8 metros a cada 6 horas. Se você se pergunta se a água invade as ruas, a resposta é não, porque em alguns lugares a faixa de areia chega a 1 quilômetro, e sim, você me ouviu direito, 1 quilômetro de areia para fincar o guarda-sol. E isso tudo acontece por conta do formato do litoral, pela fase da lua e pela proximidade com a linha do Equador. E é de lá o famoso Guaraná Jesus, criado em 1927 por Jesus Norberto Gomes e que virou um símbolo maranhense. Também no Maranhão encontramos o Centro de Lançamento de Alcântara, um lugar projetado para o lançamento de foguetes e satélites. Lá também tem o porto mais profundo do Brasil, o de Itaqui, em São Luís. Isso confere ao estado um dos maiores complexos portuários do nosso país. E olha só que doido, o Maranhão possui a maior porção de manguezais do Brasil. São mais de 500 mil hectares. A Floresta dos Guarás, a Amazônia Maranhense e a Amazônia Atlântica do Pará constituem a maior floresta contínua de manguezais do mundo. E é no Maranhão que também escutamos o dito melhor português do Brasil. É um fato dado principalmente pelo pai do romantismo, Gonçalves Dias, e Teodorico Mendes, o autor das primeiras traduções para o português de grandes obras como Virgílio e Homero. E se você se pergunta o motivo do título do estado, basicamente é pela pronúncia, pela conjugação dos verbos e pela sonoridade das palavras. E por falar em Gonçalves Dias, se você já ouviu aquela famosa canção do exílio que diz "Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá", vai gostar de saber que é dessa região que ele falava, ou seja, do Maranhão, que inclusive tem a maior concentração de plantas oleaginosas do mundo. E lá também temos grandes ritmos musicais como o tambor de crioula, o cacuriá, a dança portuguesa, o reggae e o bumba meu boi. E tudo isso, somado a muito mais coisas, conferiram a São Luís o título de capital brasileira da cultura de 2009 e capital americana da cultura de 2012. E aqui um destaque para o reggae. São Luís é conhecida como a Jamaica brasileira porque lá é o lugar onde mais se curte o ritmo musical no Brasil. Muitos jamaicanos têm São Luís como uma segunda pátria, acredite. E o Maranhão é terra de Alcione, Zé Cabaleiro, parece que vende bala, né? Tainara OG, Flávia Bittencourt, João do Vale, Pablo Vittar, Rômulo Estrela, Gonçalves Dias, Catulo da Paixão Cearense, Joãozinho 30 e mais uma galera que com certeza vou esquecer de mencionar. E é lá que provamos algumas delícias culinárias como o doce de espécie, o peixe pedra, o arroz de cuchá, a torta de camarão, o caranguejo toque-toque, algumas frutas como o bacuri, o buriti, o cupuaçu, a manga rosa, a jussara, que lembra muito o açaí, o coco babaçu e outras coisas que algum maranhense pode vir complementar aqui embaixo nos comentários. Polo São Luís. Mas vamos conhecer mais adentro o estado, começando, é óbvio, pela capital, lar de mais de 1 milhão de ludovicenses, São Luís, que é Luís com S e acento agudo no I. Você sabia que São Luís nasceu como uma cidade francesa? Pois bem, ela se chamava Saint-Louis lá em 1612, quando nasceu, e foi fundada por Daniel de La Touche, o famoso senhor de la Ravardière, que chegou nessas terras com o objetivo de iniciar a França equinocial. Gostou do meu francês?
Bom, né, Le Petit Gâteau. Mas depois da tal da Batalha de Guaxinduba e pelo fato do pessoal do Maranhão falar português, você já imagina que essa ideia não deu muito certo, né? No fim, traduziram para São Luís e a menos que você seja da região, provavelmente nunca soube dessa história. Eu vou deixar para explicar isso melhor quando sair o vídeo de São Luís. Mas como a cidade tem muita influência francesa, muitas coisas de lá foram construídas por eles. Mas também outras galeras participaram do desenvolvimento da capital, como os holandeses, os africanos, os nativos indígenas e, claro, os portugueses. Para você ter uma ideia, São Luís é conhecida como a Lisboa brasileira e a cidade dos azulejos da América Latina pelo maior conjunto de azulejos portugueses. É uma multiculturalidade só nesse lugar que confere ao centro histórico da capital o título de Patrimônio da Humanidade pela Unesco. E como você entendeu que São Luís é uma baita de uma cidade histórica, conhecer o próprio centro histórico é uma boa maneira de iniciar a exploração pela cidade mais lusitana fora de Portugal. Bem, azulejos azuis tem mais que árvore na Amazônia nos mais de 4.000 imóveis tombados que existem na capital. E aqui vão os destaques. O Palácio dos Leões, que é sede do governo do Maranhão, a Igreja da Sé, um dos monumentos mais importantes da cidade, revestida em ouro, o Teatro Arthur Azevedo, o segundo teatro mais antigo do Brasil, a Rua Portugal, o grande patrimônio de Portugal em terras brasileiras e mais famosa rua do centro histórico, o Mercado das Tulhas, a Praça Gonçalves Dias, a Igreja dos Remédios, o Complexo Deodoro com os bustos de figuras ilustres da nossa literatura brasileira, no melhor estilo Atenas, o Convento das Mercês, o Palácio La Ravadière, o Museu do Reggae, o Museu da Gastronomia Maranhense, a Casa do Tambor de Crioula, a Casa de Nhozinho, o Centro de Artesanato, o bairro da Madre Deus e seu famoso carnaval, o Sítio Piranhenga, o Sítio Tamancão, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, a Praça Benedito Leite, a Rua do Giz, a Praça Pedro II com o Palácio da Justiça, a Catedral e a Prefeitura, a Estação Ferroviária, o Parque João Paulo II, que em 1991 o Papa celebrou uma missa, o Parque Botânico Vale, o Parque da Lagoa da Jansen, o Espigão da Ponta da Areia, o Forte Santo Antônio da Barra, a Praia Ponta da Areia, a Praia de São Marcos, a Praia do Calhau, a Praia do Olho d'Água, a Praia do Caolho, a Praia do Amor e a Ilha do Medo. Outro lugar importante na região é Alcântara, uma das cidades com uma das melhores localizações no mundo para lançamento de foguetes. Só não saem muitos de lá. Isso acontece porque nas regiões mais próximas ao Equador, a velocidade de rotação da Terra é muito maior, o que pode representar uma economia de até 30% de combustível e um impulso extra ao que estiver sendo lançado. E aqui vale lembrar que apesar de um baita lugar, em 2003 lá ocorreu a maior tragédia de um programa espacial do Brasil, quando 21 cientistas e técnicos morreram no incêndio. E nessa cidade, há 400 anos, acontece a famosa festa do Divino Espírito Santo. E os destaques vão para as ruínas da Praça da Matriz, a Ilha do Livramento com registros de fósseis de dinossauros, também São José do Ribamar, famosa pela história e religiosidade com destaque para a Igreja da Matriz, a estátua de São José, o Cais da Cidade, a Praia de Panacoatira, a Praia de Araçagi, a Praia de Jussatu e, por fim, Raposa, a maior comunidade pesqueira de todo o Maranhão. E ali conhece o caminho das rendeiras e as fronhas maranhenses que dizem ser uma amostra do que são os lençóis maranhenses dentro da ilha de São Luís. E aí, te pergunto, tá curtindo o Maranhão? Isso que a gente só falou da região, da capital? E se você tá gostando, se inscreve aí no canal e não se esqueça de utilizar a hashtag #MinhaFotoNeuzinga quando publicar algo por aí, que as melhores serão repostadas. E se você também quiser participar do nosso grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição. Mas agora vamos seguir o baile falando de outras regiões, começando pelo Polo dos Lençóis Maranhenses. Além da capital, certamente esse é o lugar que você já ouviu falar, certo? São 155 mil hectares de área repletos de dunas brancas e lagoas azuis e verdes que todo mundo morre de vontade de conhecer. Para você que não entende medidas de área, posso garantir que é um pouco maior do que a cidade de São Paulo. Os Lençóis Maranhenses, a grosso modo, é um deserto, mas não tecnicamente, já que chove mais de 1.600 milímetros por ano. O lugar é famoso pelas dunas que se iniciam lá no Oceano Atlântico e adentram mais de 50 quilômetros no continente, algumas delas com mais de 50 metros de altura. E no meio de tanta duna, existem mais de 36 mil lagoas para serem visitadas nas suas férias de final de ano. Na época das chuvas, esse lugar vira um paraíso sem igual. Chupa Saara! E além de lagoas, encontramos praias, rios, cachoeiras e também Barreirinhas, uma cidade cheia de vilarejos que estão virando febre no turismo, como o de Atins, o de Caburé, o de Mandacaru com o seu farol e também o vilarejo de Vassouras e a Praia de Lençóis. A Lagoa da Gaivota, a Lagoa da Andorinha, a Lagoa do Junco e o Oásis Queimada dos Britos em Santo Amaro
também merece um destaque especial, assim como a Lagoa do Caçó em Primeira Cruz. E você achando que só tinha areia. Aliás, você sabia que algumas cenas de Os Vingadores, Ultimato e Guerra Infinita foram gravadas por lá? Isso sem falar nas novelas brasileiras que o pessoal adora utilizar o cenário. Polo Floresta dos Guarás. Aqui é onde encontramos a parte amazônica do Maranhão, com destaque para a Ilha dos Lençóis, em Cururupu, completamente formada por areia e um lugar único no Brasil. Uma curiosidade, antigamente ali vivia a maior comunidade de albinos do nosso país. O nome dessa região se dá pela enorme quantidade de guarás, que não é o lobo-guará, e sim essa ave bonita aqui da foto. Ainda não há muito que um turista fazer por ali, mas o pessoal está trabalhando para que em breve seja mais um grande destino brasileiro. Mas o mais interessante aqui talvez seja o Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luiz, o Triângulo das Bermudas do Brasil. O lugar de origem vulcânica é o segundo maior cemitério de embarcações do mundo. Estima-se que existam 200 navios naufragados, então não pense em nadar por esses lados, porque a corrente marinha, os bancos de areia e os recifes de corais fazem do litoral maranhense um dos mais perigosos trechos para grandes navios navegarem no mundo. Polo Delta das Américas. Se você assistiu meu vídeo sobre o Piauí, certamente lembra do Delta do Parnaíba, o terceiro maior delta oceânico do mundo. O Delta das Américas é quase a mesma coisa, só que no Maranhão, e tem 70% de toda a área. Outro lugar que podemos observar esse fenômeno de um delta oceânico é no Rio Nilo, na África, e em Mekong, no Vietnã. É um divino santuário ecológico rico em flora, fauna, dunas, lagoas, rios e coisas da natureza. Aqui os destaques ficam para a cidade de Tutóia e a praia do Arpoador. Na cidade de Araioses, conheça ainda a Ilha do Caju, a Ilha dos Poldros e a Ilha Canárias. Sem deixar de visitar também a igreja de Nossa Senhora da Conceição do século XIX. Polo Chapada das Mesas. São mais de 160 mil hectares de cerrado que encontramos nessa região cheia de canyons, cavernas, chapadas vermelhas, cachoeiras e outras cocitas. Os destaques ficam para as cachoeiras de São Romão e da Prata em São Romão, que são muito procuradas para a prática de rapel e exploração de cânions. O trekking até o Morro das Figuras também é bastante procurado, assim como a trilha até o Morro do Chapéu. Conheça ali a Pedra Caída, o Poço Azul, a Cachoeira da Caverna, a Cachoeira do Itapecuru, o Portal da Chapada. O Maranhão é top, né? Agora eu quero te mostrar num jogo bem rápido algumas cidades importantes do estado para garantir de vez a sua passagem por esses lados do Nordeste. Começando por Imperatriz, a segunda maior cidade do estado e porta de entrada para a Chapada das Mesas, banhada pelo rio Tocantins, ainda Caxias e seu centro histórico, também Nova York, sim, Nova York no Maranhão e sua ilha de Manhattan, sim, sua ilha de Manhattan no Maranhão. Foi um norte-americano que batizou, então tá tudo certo. Também Turiaçu e suas belezas naturais, Cedral e suas praias e o navio Baraca, que ninguém faz a menor ideia de onde veio, ainda Timon, a única cidade brasileira que é de um estado e faz parte da região metropolitana de outro estado. Também Balsas, um dos maiores produtores agrícolas do Brasil. Sucupira do Norte, a cidade mais fria do Maranhão, com temperaturas mínimas de 14 graus. E, gente, por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo o que mais chamou a sua atenção. Se não gostou do vídeo, azar é o céu. E aqui eu deixo um agradecimento especial ao Gerson Moreira, que contribuiu com a pesquisa sobre o Maranhão. Muito obrigado, seu querido, por favor, se reproduza. Um beijo nas suas tetas, com todo o respeito do mundo, e até a próxima. Tchau.